Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos porque com a graça de Deus estamos começando aqui na Rede Século XXI o nosso programa Vida e Saúde. O programa que você já sabe, tem essa marca registrada, sempre a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina, claro, caminham sempre juntas. E já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde a doutora Miriam Matos Alexandre. Ela é médico cardiologista, aceitou nosso convite para falar hoje sobre um assunto muito interessante. Dizem que é até silencioso, hipertensão arterial. O que é? Qual a diferença essa medição? É medir pressão, aferir pressão? Tudo isso nós vamos aprender hoje. Se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, viu, gente? Então é a sua oportunidade também de você participar e fazer a sua pergunta. Como? Telefone 0800 777 0021. 0800 777 0021 é o telefone e é de graça para você interagir. Avisa seu vizinho, avisa sua vizinha. Olha, uma médica cardiologista hoje, hipertensão, assunto que diz respeito a tanta gente, tanta gente. Telefone também 19 3871 9620. 19 3871 9620. E temos um e-mail, gente. videsaude@rs21.com.br. videsaude@rs21.com.br. A nossa superprodução, é claro, preparou a matéria e nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Miriam sobre o assunto de hoje, hipertensão. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. Na correria do dia a dia e com a rotina sempre apertada, nós somos forçados a encontrar alternativas para comer fora de casa. Porém, muitas vezes, não nos atentamos à qualidade dessa alimentação. E isso, meu amigo, pode estar diretamente ligado aos seus problemas de hipertensão. Procuro manter uma alimentação saudável durante a semana, que eu faço acompanhamento com o nutricionista, mas durante o final de semana não tem como. Daí eu enfio o pé na jaca. Então à noite às vezes acabo comendo lanche. Eu tento sempre trocar por uma salada e uma proteína, mas é médio, poderia estar melhor, tô tentando. Você come coxinha na rua por conta de falta de tempo de comer em casa ou porque você gosta mesmo? A princípio, mais mesmo porque eu gosto mesmo de estar comendo. Às vezes a gente está no dia a dia, na correria, aí para ir mais rápido mesmo, a gente pega uma coxinha, um salgado e come mesmo. Cara, a gente tá vendo aí que você tá comendo um salgado, tomando uma coca. Você come isso, consome isso por falta de opção, falta de tempo para ir em casa ou porque você gosta mesmo? Na verdade é mais pela correria do dia a dia. Pela correria do dia a dia você acaba comendo... Isso. Aí acaba optando por isso que é mais rápido, né? Minha alimentação é mais baseada em comida normal mesmo, de verdade, mas light diet não. Atualmente no Brasil, 17 milhões de pessoas sofrem com hipertensão e a estimativa é que esse número aumente em 80% até 2025. Mas se engana quem pensa que a alimentação balanceada seja a única arma na luta contra a pressão alta. A prática regular de exercícios físicos pode fazer toda a diferença. Eu faço crossfit entre umas 3 a 4 vezes por semana e corro umas entre 3 e 4 também. Eu pratico corrida, que é a minha paixão, e musculação para fortalecer. Pratico mais mesmo futebol de vez em quando, mas nunca tive nenhum problema mesmo de saúde, assim, graças a Deus. Mas está sempre movimentando o corpo. Sempre movimentando, com certeza. E aí a matéria é muito bem produzida, mas agora é hora de trabalhar o nosso super bate-papo aqui com a doutora Miriam Matos Alexandre, médica cardiologista, que aceitou o nosso convite para falar sobre essa realidade, hipertensão. Doutora Miriam, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que alegria recebê-la aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutora. Eu tenho certeza que quem está em casa, eu sempre digo, isso é uma verdade, doutora. As pessoas aumentam o volume do televisor, doutora, para não perder nenhuma de suas explicações. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Ô, doutora, 17 milhões de brasileiros, doutora, até 2025, 80%. Como é que é silenciosa a hipertensão, doutora? Sim, a hipertensão é considerada uma assassina silenciosa. Uma assassina silenciosa. Porque Ai. a maioria das pessoas não tem sintomas nenhum. E quando chega ao médico, já chega com uma complicação da hipertensão. As pessoas, doutora, chegam ao médico, cardiologista, assim, que vão aferir a pressão, enfim, vão fazer um exame do coração, elas dizem, o médico, que você está tratando do quê? Dizem que, eu tenho diabetes, mas assim, de repente, doutor, eu também tenho hipertensão. As pessoas dizem que tem? Algumas vezes elas referem à hipertensão. Algumas pessoas vão ao consultório médico para tratar da hipertensão. Outras pessoas vão ao consultório médico fazer um check-up e lá a gente encontra vai aferir a pressão e a pressão está alta.
Agora, doutora Miriam, a senhora falou, às vezes, falou uma coisa muito interessante. Às vezes as pessoas vão no consultório, vão fazer um check-up, mas de repente, assim, tem medo de ir no hospital, tem medo de ir naquela clínica, tem medo daquele laboratório, vê o avental branco do médico, aí já tem uma alteração, fica nervosa. A pressão aí não altera? Pode alterar, o que a gente chama de hipertensão do avental branco. É momentânea? Momentânea. Mas a gente tem recursos para avaliar esse paciente e verificar se ele realmente é um hipertenso. Então, nós temos um aparelho que chama MAPA, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial, e que a gente coloca, o paciente fica 24 horas com aquele aparelho e depois ele faz uma leitura via computador e a gente faz uma análise desses várias medidas de pressão. Entretanto, se é um paciente de baixa renda, que ele não tem condição financeira ou não tem convênio, a gente pode pedir para esse paciente fazer essa monitorização residencial. Então, com um aparelho de pressão digital, ele pode medir a pressão várias vezes ao dia e trazer para o médico anotado vários valores e, a partir daí, a gente ter uma ideia de como se comporta a pressão arterial deste paciente e medicar. Ou não. A senhora já entrou num tema que eu ia perguntar lá na frente, mas a senhora já citou. O médico, quando a gente vai no consultório, doutora, assim, ele pega aquele aparelhinho que está lá calibradíssimo, porque ele é o instrumento de trabalho dele, que é aqueles aparelhinhos que se coloca lá no braço e se aperta aquela bombinha, enfim, e se faz a medição da pressão. Então, o do médico a gente sabe que ele é perfeito, que ele é... Mas hoje... Todo mundo tem acesso, a maioria das pessoas tem acesso, de chegar numa farmácia, a gente vê lá aqueles aparelhos digitais que a senhora citou, que fazem o aferimento, a medição da pressão. Doutora, até que ponto esses aparelhinhos também, eu não estou falando de marcas, etc., mas eles são confiáveis, doutora? Olha, nem todos são confiáveis, existe uma margem de erro, mas eles são importantes. Em termos de campanha, em termos de uma avaliação, se essa pessoa precisa procurar o médico imediato ou não. Porque mesmo que ele tenha uma margem de erro, uma hipertensão grave, ele vai avaliar. Acusar, ele né? vai acusar. Mas assim, se ele está fora do calibre, digamos assim, da manutenção, porque precisa também de manutenção, doutora. Sim. A pessoa está em casa, vai aferir lá, dá, sei lá, 20 por não sei o que lá, e aí depois meia hora, 20, a pessoa começa a ficar nervosa. De repente nem está isso, né? Mas às vezes o aparelhinho também não está, mas é bom... Sim, né? Eu oriento os meus pacientes a trazerem esse aparelho até o consultório e checar com o meu aparelho. Então eu meço a pressão arterial do paciente com o meu aparelho, depois eu meço a pressão arterial com o aparelho digital que ele tem em casa e verifico se ele está calibrado ou não, se ele está coincidindo com o mesmo valor do que eu estou medindo. Ô, doutora, assim, a gente fala assim, pressão arterial, hipertensão, hiper é acima, né? Por que é importante, eu gostaria que a senhora explicasse para quem está em casa, qual a importância dessa pressão que nós temos? É a pressão do sangue. Por que o sangue tem essa pressão, doutora? Olha, o coração, ele é uma bomba hidráulica. Eu queria convidar a senhora para responder. Vamos assim, a senhora mandou até um desenho para nós. Isso. Vamos valorizar um desenho que ela trouxe aqui, doutora Miriam. Coração, a senhora trouxe esse desenho. Então aqui, doutora, por favor. O coração é uma bomba hidráulica, que ele tem 4 câmeras. 4 câmeras? Isso. E uma câmara não se comunica com a outra. Tá. Né? Ele precisa, para que o sangue possa circular, é preciso que haja uma diferença de pressão. Né? Tá. Isso eu acho que todo mundo compreende. Ok. Se as pressões forem igual, não há circulação de líquido. Então não tem assim pressão 10 por 10, 8 por 8, 14 por 14, não tem. Não existe. Né? E quando tem 0 por 0 é porque acabou, a pessoa já está numa vida melhor, né? Então, o que acontece? O coração, ao se contrair, ele gera uma pressão na parede da aorta. Há uma válvula na aorta, então, com essa diferença de pressão, a válvula aórtica se abre. Quando a válvula aórtica se abre, o sangue circula. Ele é empurrado. Ele é empurrado pela parede da aorta e circula no organismo. No corpo inteiro. Então, há uma pressão, ele
trabalha com uma pressão em torno de 120. Ok. Quando ele chega na aorta, ele tem uma pressão em torno de 80. E quando esses vasos vão se subdividindo, Tá. as artérias vão se subdividindo. Porque tem que entrar no corpo inteiro. Exatamente. Até ficar num diâmetro muito pequenininho, onde há a troca gasosa e a troca de nutrientes. Entendi. Depois disso, é um sistema fechado. Essas artérias se transformam em vênulas e voltam para o coração do lado direito, no átrio direito, entra no ventrículo direito, passa para o pulmão, onde é oxigenado e retorna por uma veia para o átrio esquerdo de novo, ventrículo esquerdo, aorta e circula por todo o corpo, levando nutrientes, oxigênio 24 horas para a por célula. dia. 24 horas por dia. 365 então, dias no é ano. considerado como uma bomba pulsátil, né? Ok. E os alunos de ensino médio estudam isso em termos de bomba hidráulica. Claro. Mais Olha, ou menos é o mesmo funcionamento da bomba hidráulica que você tem Doutora no Miriam, ensino médio. quando o sangue vai, ele vai para a veia, vai pela artéria e volta por onde, doutora? O sangue vai pela artéria e volta pelas veias. Veia é diferente de artéria. Sim. Artéria, então, é quando o sangue vai, né? Vai oxigenado, cheio de nutrientes. Perfeitinho, vai alimentar o corpo. Aí chega até a célula, que é o último estágio. Ali a troca, né? Ele dá oxigênio à célula, dá nutrientes à célula e ele retorna, passa a ser vênula, retorna como veia, entra no átrio direito, vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai até os pulmões, que é o órgão. Isso direto, doutora. Isso... Assim, então, um não encontra com o outro, porque é um círculo, né? É um ciclo, é considerado uma bomba em série. Olha só. E não há comunicação de um lado para o outro. Então, ela vai com a pressão dentro do maior, coração. uma pressão maior, que a gente vê ali, a minha é 12/8, então, quando o coração faz o bombeamento, sai com aquela pressão de 120. 120. E quando volta... Quando volta, ele volta com uma pressão muito menor. Que ele já volta meio cansadinho, que ele vai receber de novo a oxigenação para começar a trabalhar de novo. Exatamente. Olha aqui. E quando a gente vê assim, quando é que começa a ter problema, doutora? Começa a ter problema quando... sobe demais que manda... Quando essa artéria começa a aumentar a resistência. O que é? Então, o que é isso? A artéria, ela tem uma elasticidade. Uma espessura? Ela tem uma elasticidade. Ela se dilata. Quando ela começa a ficar rígida, o que acontece? O coração, ele tem que fazer um maior esforço, uma pressão maior, para vencer essa resistência e continuar o sangue circulando para todo o organismo. Aí nós temos a hipertensão arterial. Então, e quando tem alguma complicação aqui nesse envio, que alguma coisa assim, doutora, eu fico imaginando que já que a elasticidade é elástica, mas de repente a gente vê assim, colesterol, placas de gordura, é onde vai forçar mais o coração, porque a passagem está estreita. Exatamente. A artéria, ela tem uma célula chamada endotélio. Então, o colesterol, o cigarro... Preste atenção, hein? Preste atenção. Cardiologista, hein? Vai lesar a parede interna dessa artéria. Quando ela lesa a parede interna da artéria, provoca um processo inflamatório. Vamos dizer assim, nessa cicatrização, a artéria fica endurecida, fica mais rígida. Então, um tubo mais rígido é um tubo que você tem que exercer uma pressão maior para que o líquido circule. É tipo uma pia, doutora, um cano de pia? Assim, ou de jardim, né? Jardim, está entupido. Se você fecha, a pressão é maior. Entendi. Se você dá um diâmetro maior e uma elasticidade maior, a pressão é menor. E aí pode ser... o coração não foi feito para trabalhar sob uma pressão acima de 120/80. Se ele quer viver 80 anos, 90 anos, 100 anos, então ele tem que ter essa tranquilidade, essa serenidade para poder exercer a função dele, doutor. E essa pressão pode ser tanto
essa pressão do sangue pode ser tanto pelas artérias ou também quando volta pelas veias pode acontecer alguma coisa assim que pode ser muito baixo o retorno? Pode ser muito baixo, tá? Eu estou falando de 12 por 4, sei lá, sim, 9 por 3. Sim, pode acontecer, mas aí é uma patologia. Já é uma patologia. Se você tem, por exemplo, insuficiência aórtica, então você tem um diferencial de pressão maior. Então, quando o paciente tem patologias, aí você pode ter um diferencial de pressão maior. No choque, se perde muito sangue, o volume sanguíneo fica muito pouco. Então, você pode ter um paciente com 8 por 4. Doutora, o meu pai faleceu com 56 anos de idade de coração. Então, eu de 6 em 6 meses, cada mês eu vou lá fazer um check-up, porque eu tenho, né? E aí eu fui constatando um exame que eu tenho assim, prolapso, olha o nome chique, doutora, prolapso da válvula mitral. Daí o médico disse, Frei, fica tranquilo que dos 6 bilhões que tem no planeta, 5 bilhões e 999 tem isso. O que é isso, doutora? Podia repetir? Prolapso da válvula mitral. O prolapso da válvula mitral não é patologia. Não é, né? Não é patologia. Na verdade, o sangue, quando empurrado... Quando o sangue ele vem do pulmão, aqui tem um pequeno probleminha que no desenho. A aorta, ela vai sair do ventrículo esquerdo. Então, acho que não está muito visível aqui, mas ela vai sair do ventrículo esquerdo, não do átrio. Tá? E aí, quando o sangue empurra, então, sai uma gotinha. O que acontece? Aqui a gente tem, como você perguntou, sobre o prolapso da válvula mitral, entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, existe uma válvula. E quando o sangue vem do pulmão, ele vai entrar no átrio esquerdo. E vai para o ventrículo. E vai para o ventrículo esquerdo, para depois ele sair pela aorta e ir para o sangue. E fazer o trabalho dele, né? O que acontece? A princípio, essa válvula está aberta. Né? Porque tem que receber. Porque ela vai recebendo. Depois, o ventrículo, essa válvula aberta, entra o sangue aqui. Quando o coração se contrai e o sangue vai para a aorta, para o corpo, essa válvula precisa fechar. Porque se ela não se fechar, o sangue vai voltar para o átrio esquerdo. Então, a gente tem uma regurgitação e a gente não quer isso. A gente quer que essa válvula feche. O nome dessa válvula é mitral. O nome dessa válvula é mitral. Quando ela se fecha, ela pode provocar um prolapso, ela pode virar um pouco. Então, a gente chama isso de prolapso da válvula mitral. Volta umas gotinhas. A maior parte das vezes, esse prolapso não causa nenhuma insuficiência. Mas se esse prolapso não conseguir fechar a válvula muito bem, o sangue daqui, em vez de ir para o corpo, ele volta um pouco. É como um refluxo que a gente tem no estômago. É como se fosse um refluxo. Que maravilha. Doutora, vamos sentar mais uma vez. Obrigado pelas explicações. Mas a gente vai continuar aqui nosso bate-papo com a doutora Miriam. Está muito bom. Ô, doutora, a senhora falou no início assim que meio que assassino, assim, silencioso. Mas não dá nenhum sinalzinho, doutora? Não tem assim? Como é que a gente percebe que algo está acontecendo? Uma tontura, uma vertigem, uma dor de cabeça? Né? Olha, pode provocar algum sintoma. Pode ter dor de cabeça, pode ter tontura, pode ter dispneia. Mas quando o paciente passa a ter dispneia, por exemplo, falta de ar, falta de fôlego, essa hipertensão já vem de longo tempo. Ah, entendi. Então, ele já lesou o que a gente chama de órgãos-alvos. Então, já lesou o coração, já lesou o rim. Entendi. E, muitas vezes, o primeiro sinal de hipertensão é um AVC, que é o derrame. Entendi. Que traz muitas sequelas para o paciente, ele para de caminhar. Que pode ser isquêmico ou hemorrágico. Então, o grande problema da hipertensão é a falta de sintomatologia e na maioria dos pacientes. Eu vou perguntar, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, na sequência eu vou perguntar à doutora Miriam assim, quais são as doenças, né, as doenças causadas por esse desnível, por essa falta de regulagem na pressão. Quais são as doenças? O coração prejudica o rim, prejudica o fígado, tudo isso muito mais assim no próximo bloco, só para você, viu? Esse é o Vídeo de Saúde, ele é seu, vai para o intervalo, mas volta só para você.